Alô, alô! Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. E dessa vez, com o meu amigo e companheiro Aurélio, numa missão quase que impossível, hein? Pois é, Rony. Essa missão foi árdua de trazer aqui, hein? A gente falou muitas vezes, né, dessa pessoa. Ia vir. Veio. Não trouxe nenhuma torta salgada, nem um bolo, né, nem um pão caseiro pra gente. Mas cuidado que qualquer coisa vai direto pra direção, tá? Vamos então. Gente, estamos nas nossas redes. Siga-nos no YouTube, @podchef. No Instagram, @podchefoficial. E também estamos no Spotify. O nosso Spotify voltou? Rony? Voltou. Eu tomei um susto, rapaz. O Spotify falou assim, eu acho que eu não vou querer vocês. Mas ele voltou a aceitar. Acho que era porque muita gente acessando pra ver, né? Vão lá, vale a pena. Continua, assim. Pessoal, se inscreva lá, a gente conta com vocês. Bom, Rony, feliz de novo estar com você aqui, sempre, né? Sempre. Cada vez mais bonito, não sei se você percebeu. E melhor, né? Eu mesmo cada vez mais novo. E hoje, com muito prazer, recebendo essa nossa convidada, que é atriz. Aí vamos lá, educadora, pedagoga, Aurélio, é a mulher que eu amo, na verdade. Estou sabendo, tá? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Mas assim, como todo mundo que vem aqui, né, uma pessoa com uma trajetória muito bacana, é atriz, mas assim, eu acho que o foco principal dela apaixonada, como é que é o dom? Apaixonada pela pela educação. E recentemente agora empresária também do ramo da educação. Vamos falar, né? É a nossa parceira aqui, tem anunciado aqui junto com a gente, né? Com muito prazer, satisfação, recebemos aqui Lia Kanarski. Esse sobrenome, hein? Vamos contar a história desse sobrenome aí. Seja bem-vinda, Lia. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Vocês não imaginam a minha felicidade de poder estar aqui com vocês. Acompanho os podcasts, não porque eu sou a esposa do Rony, mas porque acredito nesse projeto de vocês. É um projeto muito bacana. As histórias que eu ouço aqui são histórias que nos motivam, que nos mostram assim que ainda podemos acreditar no ser humano. E eu estou muito feliz pelo convite hoje, né? Consegui vir, então estou bastante contente de vir partilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória na educação. Como sempre, então, Aurélio. Bom, Lia, a gente, né, nosso foco é falar sobre sua vida profissional, mas assim, a gente sempre pede para os nossos convidados, né, você acompanha, né? Vou só te explicar, né? Vai que você não assistiu, de repente. Mas assim, eu sou loira. Pro nosso público que está sempre aí com a gente gente queria que você falasse quem é a Lia. Eu não vou falar o nome dela, senão ela vai brigar comigo, tá? Lia é um nome artístico, um nome... Não vou falar. Depois vocês olhem lá nos comentários que ela coloca o nome dela. Mas de onde vem a Lia Kanarski? De onde vem esse sobrenome? Qual a sua trajetória antes de chegar à educação? Se você trabalhou em outras coisas, se tem mais gente na tua família, né? Se alguém te incentivou, impulsionou para essa vida, que é uma vida linda, maravilhosa, mas árdua. Então, gente, eu sou a Lia Kanarski, eu venho do município de Palmital, mas não é Palmital, São Paulo, não. Tá? No Paraná, eu sempre achei que era lá em São Paulo. O povo se engana aqui na região norte, né? Porque tem o Palmital São Paulo, mas eu venho do centro-oeste do Paraná. Por isso esse sotaque. E quando eu cheguei aqui, você não tem noção, eu virei paraguaia. Achava que eu era do Paraguai, porque eu tinha o sotaque, esse falar puxado. Hoje não tem mais, tá? Tô fazendo firuleta aqui para vocês. Mas a Lia Kanarski é filha de descendentes de ucranianos e poloneses. Então, Kanarski é de polonês, do meu pai. E ainda, para dar uma misturadinha bem bacana, assim, aquele sabor especial, eu sou descendente de italianos também. Minha mãe é italiana. E como eu falei esses dias para um colega que passou pela minha terra, Palmital, porque é o colega que trabalha comigo lá no colégio, e ele pegou umas aulas numa faculdade lá em Laranjeiras do Sul. E para ir daqui para Laranjeiras, ele passava por dentro de Palmital. Aí, voltando de lá, ele chegou para mim e falou assim: "Ô Lia, o que você está fazendo aqui, em Cambé?" Eu falei: "Por quê?" Ele falou:
Você entra em Palmital, Chácara Canarski, Floricultura Canarski, Autoelétrica Canarski. Churrascaria Canarski. E o que é que você está fazendo aqui? Tua família é dona da cidade. Eu falei, pois é, eles deram sorte, né, meu amigo? Enquanto Você escolheu ser professora. eu sou professora, né, gente? Né? Nasci linda e loira, mas não herdeira. Palmital, o que é característico lá? Cidade... Não tem palmito. Não tem palmito. Não tem palmito. Palmital, na verdade, é uma pequena cidade do centro-oeste do Paraná, mas ela se destaca na bacia leiteira. Palmital é uma bacia leiteira. Você nunca me trouxe queijo de lá, hein? Vou É cobrar. bom, hein? Da próxima vez. Aurélio, é rico a cultura de lá, cara. É fantástico você ver a igreja ucraniana, os espaços que você tem lá, é muito bonito. São muitos da tradição. descendentes, E né? lá tem uma coisa de CTG também, não tem? Tem. Danças. Tem, né, o CTG tradicional lá, a dança de salão. O Rony aprendeu a dançar, não? Baguri. A gente dá umas ensaiadas ali e Ó, tal. e lá tem umas artistas também, umas poetisas e umas escritoras que vale a pena conhecer o trabalho de lá. Com certeza, professoras que escrevem, né? A professora Nilva Dematé, que inclusive eu tive a honra de fazer um monólogo de um livro dela chamado Vidas Partidas, que conta a história de quem? De uma professora, lógico. Então, assim, a gente tem lá, Palmital tem uma cultura bem rica nesse sentido de essa mistura de ucranianos, italianos, alemães, poloneses, e daí vem eu, né? Vem a Lia. Mas na minha casa, minha mãe era professora, né? Então, desde muito cedo eu fui impulsionada por essa vontade, digamos assim. Se você me falar assim, Lia, quando você foi alfabetizada? Não sei. Só sei que cheguei na escola lendo e escrevendo. E aí vinham os problemas, né? Porque nessa época a gente estudava com 4 turmas ao mesmo tempo, que eram as multisseriadas, né? De 1º a 4º ano na época, né? É escola rural? Rural. A minha mãe trabalhou nessa escola e eu me tornei professora. E a minha primeira escola foi nessa mesma escolinha que eu estudei, uma escola rural. Você lembra que o Miguel Falabella falava assim, salve a professorinha? Foi por isso. Fui professora de sala multisseriada, onde não se tinha merendeira. Você faz tudo, né? Você faz tudo. Então, aí eram alguns problemas. Eu tinha 15 anos na época, quando eu comecei minha vida no magistério, e algumas dificuldades, né? Desde acender o fogão para fazer a merenda. Fazer a merenda era outro desafio. E, assim, limpar a sala de aula, né? E eu ainda muito criança, muito inexperiente, eu acabava deixando o recreio maior do que era permitido, porque eu me embrenhava no mato com as crianças a brincar de esconde-esconde e a gente perdia a hora. Então, assim, bons tempos, né? Que salve a professorinha, mas comecei com 15 anos e fui alfabetizada na minha casa antes dos 6. Então, eu acredito que essa vontade, né, de aprender veio dos livros, mas não de livros de história, não de livros de infanto-juvenil, não. Era da cartilha mesmo, Caminho Suave, não sei se vocês lembram, até hoje. Sim. Eu e meus irmãos nos encontramos e fazemos uma recitação para minha mãe. Porque lá no nosso livro, na cartilha Caminho Suave, tinha digamos hoje que seria uma quadrinha, Nha Maria, né? Então, eu e meus irmãos, a gente se encontra e fala para minha mãe, Nha Maria é uma véia caipira, ela apanha lenha no mato, nha, nha, nhinhonhu, que era o que nós tínhamos que aprender a silabação do nha, nha, nhinhonhu. E até hoje a gente faz essa brincadeira com a minha mãe, né? Porque a minha mãe se chama Maria. Então, acredito que foi daí que começou tudo. Você sabe que eu lembro de um livro da minha infância que a gente usava na escola, que tinha uma lagarta na capa, chamava... Eu não sei se é um livro ou se é uma história. Lúcia, já vou indo. É uma história. É uma historinha, né? É. Tipo uma anedota, assim. Isso. O meu já lembro, sabe de quem? Malbataan, o homem que calculava. Nossa. É um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais velho. Então... São boas lembranças, né? Isso. Bom, então sua vida foi
Só de professora. A minha Profissional. vida profissional, eu posso falar para você que foi só de professora. Eu até tentei, sabe, Aurélio, quando eu vim morar aqui em Cambé, aqui na região norte, eu não falava norte, eu falava norte. E aí eu fui ser call center. Ganhei a conta em um mês. Ninguém entendia o que eu falava. Eu não entendia o que eles me perguntavam e eles não entendiam o que eu respondia. Então não deu muito certo, não. Eu tive que voltar a ser professora mesmo. Não teve outro jeito. Aí começa tudo, Aurélio. A educação, a história que a educação vem de berço é aqui. E aí depois você foi se aprofundar, foi fazer magistério, foi fazer pedagogia, e como foi? Como que chegou nessa parte? Então, no primeiro ano, quando eu comecei a ser professora, gente, agora eu posso contar, né? São 32 anos, então já tô livre para falar algumas coisas. Já prescreveu. Já prescreveu o crime. Mas quando eu iniciei minha vida profissional, então, na época, quando a gente foi convidada para fazer um teste seletivo pela Prefeitura Municipal de Palmital. E para ter um teste seletivo, lá na comunidade, na escolinha rural, precisava-se pelo menos de 2 candidatas. Mas os pais não queriam a professora que estava lá atualmente, queriam trocar. E a prefeitura, o presidente da escola tinha que apresentar pelo menos duas pessoas. E o presidente, na época, era meu cunhado. Nepotismo, tá, gente? Vai quem? Eu e a minha mãe. Então, eu e a minha mãe, a gente foi fazer o tal teste seletivo. E eles colocaram a gente numa mesa assim, grande, igual essa. Eu de um lado, a minha mãe do outro. Eu sabia ler e interpretar assim, sempre foi a minha facilidade, porque eu sempre fui de humanas. E a minha mãe era ótima em matemática. Copiei tudo os problemas dela. Todas as continhas de dividir e as de vezes, porque eu não sabia fazer. Gente, eu ia fazer 15 anos. Então, eu tinha mal terminado a 8ª série. Eu acabei copiando da minha mãe e me dei muito bem em ciência, geografia e português. Lógico, eu tinha uma interpretação melhor. Adivinha? Passei na frente da minha mãe e fui contratada. Comecei minha vida de professora. No ano seguinte, eu iniciei o magistério. Então, eu comecei a minha formação, mas eu já havia trabalhado quase 1 ano enquanto professora. E aí eu fui descobrindo, né, novos mundos, descobrindo autores, descobrindo escritores e tendo excelentes professores. E fazia as duas coisas, dava aula e Dava fazia aula e- magistério. Isso, Magistério. dava aula, né, no período da tarde, estudava de manhã e, não contente, eu fazia básico em comércio à noite. Então, eu fazia 2 graduações, digamos, né, no meu antigo ensino médio, eu fazia o magistério e o básico em comércio. Aquela época de propedêutico, Propedêutico, científico, né? umas coisas assim. E assim, no magistério, eu tive meu primeiro contato com os autores. Monteiro Lobato, por exemplo. Monteiro Lobato, eu me apaixonei por ele. Só que eu ouvi algumas críticas do Monteiro e eu não conseguia entender por que se falava tanto que Monteiro Lobato era escravocrata, que Monteiro Lobato era uma pessoa que tinha preconceitos. Eu falei, mas ele conta história para criança. Ele tem a Emília, ele tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não pode, para mim era inadmissível. E eu tive um professor que foi fundamental nessa minha busca pela literatura. Professor de português, que me fazia escrever um caderno de caligrafia por bimestre, porque eu tinha uma letra nada pedagógica. A minha letra era misturada. Quase foi médica. Né? Forma com mão, eu misturava tudo. E para ser professora não pode, tem que ter uma letra pedagógica, tem que ter o traçado da letra, porque se você vai alfabetizar... Vai ensinar sem saber fazer. Como você vai traçar uma letra de qualquer jeito e você vai ensinar a sua criança? Então, ele me fez fazer muita caligrafia. No começo, eu odiava ele. Mas depois, ele me apresentou os livros. E foi aonde eu comecei a ler. E eu comecei a conhecer autores. E fui conhecendo. E daí me encantei pelo Monteiro Lobato. Minha primeira paixão.
Eu posso te dizer que foi minha primeira paixão e a minha primeira Emília. Eu fiz no magistério. E esse professor, ele nos desafiava. Ele nos apresenta, por exemplo, eu vou falar do barroco, eu tinha que apresentar a escola literária, eu tinha que mostrar uma obra literária, eu tinha que falar de um autor. É a pesquisa, né? Fazer a pesquisa. Você mudou essa sua visão, você não se convenceu dessa visão que as pessoas falavam do Monteiro Lobato? Não, me convenci. Ainda não mudou. E mudei. Mudou? Porque eu fui estudar sobre. Mudei no sentido assim, entender o porquê que muitas pessoas têm as críticas em relação ao Monteiro e por que é que ele é tido como é preconceituoso, ele fala mal do negro, ele faz falas preconceituosas. Ele não faz isso. Na verdade, a gente tem que entender em qual contexto. É muito mais uma crítica social do que uma postura dele. Eu tenho que entender em qual contexto social aquele autor está escrevendo, por que ele escreve daquela forma, o que ele vê. Porque, na verdade, por que ele fala as formas da fala do Monteiro? Que muitas vezes as pessoas, né, acham que ele é preconceituoso. Monteiro Lobato, ele vivia no engenho. Na verdade, o avô dele era dono de engenho, então ele vivia no engenho. E ele falava daquela forma porque ele reproduzia o que ele via, mas ele fazia isso para fazer uma crítica social. Você sabe que você falando Monteiro Lobato... Aqui em Londrina tem o seu Léo, que é um dos maiores conhecedores de Monteiro Lobato, que é fantástico. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer o seu Léo pessoalmente, num curso que eu fiz de literatura também, lá no Sesc Senac, e a gente fez através da Prefeitura Municipal de Londrina, né, que eu sou professora da rede, e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Foi muito bom. Você sabe que essa questão dos autores, não vou dizer incompreendidos, mas assim, que às vezes tem parte da obra que não gera polêmica. Por exemplo, a gente falando de teatro, né, eu lembro sempre que um exemplo que vem na minha cabeça é o Nelson Rodrigues, que é tido como um autor pornográfico e não sei o quê, e ao contrário, reais, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, o Nelson Rodrigues, embora a obra dele tenha aqui menção a incesto, traição, ele justamente era extremamente moralista. Então, assim, quando ele, na obra dele, A Vida Como Ela É, e outras obras do teatro, ele mostra para a sociedade, apresenta para a sociedade aquilo que está presente na sociedade. Só que a sociedade hipócrita, né, é mais fácil dizer assim, nossa, que absurdo, esse cara é um pornográfico, do que assumir que aquilo que ele escrevia retratava o que estava dentro dos lares, de alguns lares, lógico que não todo, mas assim... Tinha todo um contexto, né? Então, ouvindo você falar isso, tem uma certa analogia, né? Porque... como você, qual é o contexto, né? Então, quando você vai estudar... Eu estudei um pouco sobre Nelson Rodrigues. Você vai estudar a fundo a obra dele, que é uma obra... A vida dele, a biografia, é repleta de tragédias que você vê retratado em muitos espetáculos de teatro dele. E as pessoas nem dão conta disso, né? Então, é importante a gente conhecer não só você ler uma obra do autor e saber... Por quê? Qual é a referência dele? Buscar a referência, buscar o que foi falado, em que tempo foi falado, né? Qual a situação? Os fatos históricos, né? A partir do momento que você é colocado dentro de um fato histórico e você contextualiza qual foi a época vivida por essa pessoa que está escrevendo, você vai entender muitas coisas que ficam, né, à nossa mercê do entendimento só porque eu li a obra. Então, por exemplo, o Monteiro, eu me encantava pelo Sítio, né, do Pica-Pau Amarelo. A Emília sempre foi minha grande paixão. E eu sempre faço a Emília. Em todos os momentos que eu tenho a oportunidade, as escolas que me chamam, eu já fiz muitas vezes, eu levo a Emília para as crianças, eu levo a Emília para os jovens, eu levo a Emília para os adultos, porque a Emília, ela não tem papas na língua. Então, eu posso falar a partir do momento que eu estou de Emília. Mas também uma obra que me chamou muita atenção do Monteiro Lobato é Negrinha. E a Negrinha é uma obra que o Rony, ele transformou ela, né, uma passagem. Uma passagem dela. Uma passagem da obra
em monólogo, que eu também tenho o prazer sempre de estar levando para os lugares aonde eu passo. Né? Já levei para a Academia de Letras, já levei nas escolas que eu trabalho, nos projetos que eu sou convidada a ir, fazer contação de história. E acredito assim que é um jeito de se falar do tanto que a gente vive num mundo onde as pessoas elas olham, mas elas não veem. É uma reflexão muito profunda. E uma loirinha falar da negrinha e ser a negrinha, sem estereótipo, é assim, para você dizer assim, tá vendo aqui? Há diferença? Não há diferença. Estamos falando do humano. Né? Então, assim, a minha primeira paixão, então, foi o Monteiro Lobato. Mas depois, como você me perguntou do curso, né, de pedagogia, eu continuei, né? Depois do magistério, que eu comecei a descobrir esse mundo, eu fui fazer meu curso de pedagogia, de graduação. Onde você fez sua graduação? Eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual do Paraná, que se chama Unicentro. Ela é do Centro-Oeste do Paraná, de Guarapuava. Né? Então, eu fiz minha graduação lá. E, na minha graduação, lógico, você começa a ver Piaget, Vygotsky e Emília Ferreiro e começa a entender a alfabetização da criança e tudo mais. Mas aí eu ganhei um novo amor. Paulo Freire. Eu traí o Lobato. Me apaixonei pelo Paulo Freire. E aí, quando eu conheci Paulo Freire, eu me apaixonei por um público que não era do meu conhecimento ainda, que é o jovem e adulto, né? Os alunos de EJA. Eu tive, assim, uma nova paixão na minha vida. E eu tenho levado essa paixão adiante até hoje, né? O Rony sabe, ele sabe da cumplicidade aí, que todas as noites eu tô lá com os meus alunos. E essa polêmica? Estão querendo acabar com o EJA ou não? Então, existe essa... Existe, né? Na questão do assim, então, né? Vamos juntar, vamos levar o EJA para uma outra escola que já tem, o espaço noturno, que tem pouco aluno. Isso é em termos de Estado, né? Nós estamos falando, na verdade, do CBJA, que é da alçada do Estado, digamos. Eu trabalho na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu trabalho desde a alfabetização até o 5º ano, que é pela rede municipal de Londrina. Que é o equivalente ao fundamental. Ao fundamental, que são aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, né? E que hoje eu tenho convívio com esses meus alunos. Eu estou na EJA, assim, na Escola Ignes Corso, desde o ano de 2019. Logo que eu fui, começou a pandemia. Mas, assim, ali eu digo para você que eu mais aprendo do que eu ensino. Só uma passagem. Eu tive fazendo... uma vivência, eu levo, né, gente? Uma vivência lá com a Lia e foi muito legal. Um aluno chegou, um senhor bem vestidinho, né? Todo arrumadinho, com a caneta muito linda no bolso. E era um dia que a gente estava falando para trazer alguma coisa que ia levar você até o futuro. E ele chegou lá muito bem vestido e uma caneta no bolso. Eu falei, isso daqui? Ele falou, meu passaporte. Eu vou aprender a escrever meu nome. Aí eu posso ir embora. Cara, isso é a oportunidade dele, né? De mudança da vida dele. Ele tem história, ele tem a vivência, ele sabe, ele sustenta a família, ele é trabalhador. E, assim, o maior sonho do aluno da EJA é aprender a escrever o próprio nome e aprender a ler. Mas não é para ler qualquer coisa. Os mais idosos, porque eu tenho uma senhora de 84 anos, que é minha aluna. Eu quero ler a Bíblia, professora. Outro, não, professora, eu quero continuar estudando. Então, desde 2019, se você me perguntar, Lia, quantos alunos seu continuou? Foi do 6º ao 9º, está no ensino médio? Eu te digo, 4 alunos. É pouco, né, Lia? Se fosse um... É muito. Se fosse um, já valeria a pena, né?
É uma porque vitória, vale a pena. é uma vitória de anos. Isso, Você... vamos pôr de vitória de século, porque às vezes ele chegou na escola com seus 60, seus 70, até 80 anos. Pode ter sido o primeiro da família a aprender a escrever. Isso. E assim, né? São avós, são pais, que os netos ajudam a avó na casa, são senhoras que trabalham em casas de família, e aí os filhos da patroa ajudam. Então, assim, são alunos que realmente, ó, por exemplo, ano passado eu tive 2 formandas. E elas vão continuar o 6º ano. E eu estou muito feliz. Ano atrasado eu também tive uma, e no outro ano eu tive um menino também que falou para mim que ele vai fazer faculdade. E que quando ele estiver na faculdade, ele vai me contar. Porque eu vou na formatura dele. Então, eu tenho certeza que se ele está fazendo em formato de EJA, de CBEJA, logo, logo eu vou estar recebendo o convite de formatura do meu aluno, porque assim já era mais jovem. Então, o que nós temos que entender é que todos nós, seres humanos, o nosso cérebro ele tem uma capacidade. Quanto mais tempo eu fico, eu tenho mais dificuldade. Uma criança, ela pega assim. As crianças hoje, para mexer no celular, a minha neta tem 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos, ela já vai com o dedinho. O senhorzinho de idade, não, ele tem toda uma dificuldade. O dia que eu coloco eles na frente do computador, você não tem noção. Para eles, aquilo é a maior novidade, né? Onde eles vão olhar o teclado, que tem as letras que eu mostro lá no alfabeto. Tem as mesmas letras, mas tem imagem também. Então, é muito diferente você trabalhar com o jovem adulto. Mas o Freire me ensinou uma coisa. O Paulo Freire nos ensinou que o nosso aluno ele tem que estar aprendendo o que é de interesse dele. Imagina eu ficar conversando com meus alunos da EJA e lendo lá com eles. Eva viu a uva. Vá, vé, vi, vó, vu. Por que eu tenho que fazer isso? Para eu ensinar a letra V, eu posso pegar o nome do meu aluno, eu posso pegar um instrumento que algum deles gosta, um violão, eu posso levar para a sala de aula. Eu tenho tanta possibilidade de ensinar que eu não preciso mais usar esse método. E o Paulo Freire ele sempre colocou para a gente que o aluno ele tem que ter consciência de classe. Leitura Nós de mundo. temos que ter consciência de classe para sabermos onde estamos, para fazermos a leitura de mundo. Quando eu não sei quem eu sou e para onde eu vou, qualquer coisa para mim serve. Isso não é só para o meu aluno da EJA, é para todos nós. Por isso que a educação não pode ser, não só no EJA, mas assim, a educação não pode ser engessada, né? Essa coisa, né? A gente ouve falar muito. São Paulo está tendo uma experiência lá, né? Boa sorte. Que tentaram fazer aqui, mas assim... Boa sorte. Infelizmente, é lógico, você tem um currículo básico, determinadas coisas, mas assim, a nossa realidade é o que você falou. O estudante hoje, né, ainda a gente agora... Bom, você está aí há 32 anos, você 32 falou? Então anos. você pegou o período antes de internet, antes de celular, né? Que o processo Eu peguei o período do... Mimeógrafo. A álcool, já rodei muita prova. Tinha que ter 8 furos ainda, era difícil. Mas assim, então, assim, é um processo evolutivo. Então, o próprio contexto, né? Há 32 anos atrás era 1980, ou 1990, né? 1990. A gente está falando aí de um período... pós-ditadura, 8 anos, né? A gente estava começando, a abertura estava começando a surgir, tanto na parte do país também com a moeda, do país com a entrada de computadores, a gente não tinha esse processo. Começa em 92, a gente tem um processo do Collor, tem toda essa mudança. Porque assim, a gente tem um salto, embora existam algumas críticas, mas também a gente não pode deixar de valorizar que assim... que a partir do governo Fernando Henrique teve uma mudança na educação com aqueles planos nacionais. A gente tem a lei de diretrizes e bases. Que é uma visão muito da esposa dele, né? Estabeleceu... Do social. Assim, tem falhas? Lógico que tem falhas, mas assim, foi uma mudança, né? Vindo de um processo que a gente tinha, que era uma educação assim, a gente tinha determinados valores e tal, mas assim, passou-se a ter uma visão mais ampla
da educação no sentido de que a educação não é só o conteúdo que está ali no dia a dia, mas ele envolve essa multidisciplinariedade, né? Que você tem que envolver o contexto das famílias, o contexto do país, o contexto da cidade, né? Da comunidade onde você está lecionando. Não é simplesmente chegar lá, pegar um livro e falar, leia Monteiro Lobato e deixar ali. Não, como você disse, como despertar, se for uma criança ou um adulto, mas como despertar esse interesse para essa literatura nossa, que o Brasil, né? Vamos assim, a gente fala sempre de livros aqui, a gente tem grandes, mas o Brasil é riquíssimo em literatura, né? Esse ano Gabriel, privilegiado, né? Esse ano o Gabriel tem uma missão, hein, Gabriel? Pelo menos um livro por mês. Vamos cobrar, hein, Gabriel? Nós estamos em final começou Hoje fevereiro? É 1º de fevereiro, ele Gabriel. Ele já leu 2, já começou o 3º. Então, assim, como o Rony sempre fala aqui, né? Quem apresenta são os pais. Agora, sim, por quê? Porque eu sou um pai que li bastante. Hoje, infelizmente, não consigo ler o tanto que eu gostaria. Mas, assim, e aquele pai que nunca leu ou que não sabe ler e tem um filho de idade escolar? Como que o professor... Olha o desafio, né? Porque ele não vai, o pai não vai talvez apresentar um livro, nem é porque não queira, é porque não tem um contato, não sabe nem, sabe, qual livro dá para um filho para determinada faixa etária. Ele não consegue conversar com o filho. Então, assim, a gente ouve muito se falar sobre essa questão da educação. Ai, não, o pai tem que educar em casa, assim, mas na verdade, educação não é uma coisa feita assim, ó, escola, professor, família. Ela passa por tudo, entendeu? Na então verdade, tem que ter Aurélio, a Unesco já fala pra gente que quando a mãe de uma criança ela sabe ler, essa criança ela tem 50% de chance de ler, de ser alfabetizada mais rápido. Mas a gente vive num país onde 71 milhões, são dados da Unesco, tá? De pessoas, elas estão na linha da pobreza e também muitas dessas pessoas não estão na escola. Então, quando eu falo de escola, eu não estou falando de uma educação que vai só ensinar a ler e escrever. Eu estou falando de educação no que me diz respeito a tirar o jovem da rua, a tirar o jovem também um pouco do mundo do TikTok, do que a televisão me apresenta. Porque, como você falou, os pais, muitas vezes, não é porque ele não sabe, ele não apresenta, porque ele não quer para o filho. Muitas vezes o pai não tem o conhecimento, o pai trabalha, sai 5 horas da manhã de casa, chega 8 horas da noite. Né? Então, o que eu acredito enquanto professora, pedagoga, de estar no chão de uma escola? Eu acredito assim, é imprescindível a presença da família no mundo escolar do seu filho e na vida do seu filho. É imprescindível, cada um tem que cuidar do seu. Eu trabalho bastante, mas eu preciso cuidar do meu filho. De alguma forma, de algum jeito, eu preciso cuidar. Mas eu vou fazer o que foi feito comigo. Ninguém dá o que não teve. Então, quando eu não tenho um pai que consegue trabalhar com esse filho, que consegue tirar esse filho do mundo do celular... Esses dias nós estávamos conversando e vocês me falaram de um aplicativo que monitora o tempo de celular, controla um pouco. Eu achei fantástico. Por quê? A minha filha vai fazer 26 anos, né? Então, assim, nosso bebezinho. No nosso bebê, não é do meu tempo de que a gente precisava controlar muito. Porque simplesmente a gente desligava o modem lá da internet e acabou. Hoje não. Hoje é diferente. Então, esse aplicativo que você e a Andréia estavam falando para mim, de controlar o tempo da criança. Isso é fantástico o pai saber. A gente precisa estar levando isso para os pais. Os pais precisam conhecer. E é necessário pôr limite. Falar não. Falar não. Então, assim, o que a gente percebe no chão da escola? As crianças não sabem receber não.
Estão sem limite? Sim. Então tá, a família falhou nesse contexto. O que eu tenho que fazer enquanto educadora? Eu vou te dar limite. Ah, na sua casa você faz? Então, mas aqui não é a sua casa, né? Haverá sinais. Haverá sinais, aqui não é a sua casa. Então, assim, esses limites é amar o que você faz. Mas, gente, quem foi que disse que quem ama não diz não? Se você ama, você põe limite. Se você ama, você quer o melhor. Às vezes é o contrário. Dizer não, às vezes é amar. Exato. Porque quando eu não ligo muito porque o meu aluno faz ou está deixando de fazer, eu realmente estou interessada no que essa criança está aprendendo, de que forma essa criança vem recebendo o que eu estou passando para ela. Isso eu estou falando de jovens, de ensino médio, de 6º ano, 7º, 8º, né? Porque o meu jovem adulto já é um outro patamar. Mas ainda, eu gostaria de voltar, Aurélio, se vocês me permitem. O espaço quando... Aqui só, pode. Ó, aqui pode. Parênteses, dá uma olhadinha na mesa da professora. Não, só explica pra nós por que tua mesa tá assim. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que não é em Barbacena, é em Palmital, a gente era pobre. E eu via assim minhas amigas, sabe? Elas tinham uns estojos lindos, sabe? Tudo colorido. 120 assim, cores. Eu 120 comprei um estojo pro Gabriel de 120 cores. Sabe? Elas tinham tanta Sonho. coisa. E eu usava conga. Um caderno daqueles... que a cor Encapado do com caderno arroz. Saco de arroz. Do saco de arroz. Não, era papel de ovo de Páscoa. E sabe aquele papel... Aquele papel amarelo? Parece papel de reciclagem, né? Um papel jornal. Papel jornal. Então, assim, o meu sonho, gente, de consumo era ter coisa colorida. Eu tinha caderninho da Fundepar. Então, Usamos muito. Aí, depois que eu me tornei professora, gente, o que é uma pedagoga se não tiver um EVA e um glitter? Isso aqui é vida, isso é sonho. Olha esse estojo. É o meu sonho de criança. Que diga aquele humorista, Diogo Almeida. Diogo Almeida, parabéns, Diogo. O trabalho teu é fantástico. E eu gostei das malinhas de vocês porque é colorida. Mas das azuis aqui. Azuis tem uma briga constante. E lógico, né, gente, os livros. Porque a gente não falou de autores aí. Não. Mas, assim, eu também uso muitos autores locais. Porque eu já falei e vou repetir. Eu acredito que nós precisamos saber aonde estamos inseridos, de onde eu venho e para onde eu vou. Conheça a tua aldeia. Né? Então, os autores locais, eu me pauto neles. Eu citei a Niúva no começo da minha fala, porque ela é da minha região, né, da minha cidade. Mas como que eu não vou contar os causos do professor mestre Moacir Medre? Mais uma vez, uma salva de palmas a Moacir Medre. Muito show de bola! Nós somos privilegiados, né? A gente tem uns tem uns amigos que, olha, é fantástico, né? A Dona Maria Helena, que eu conheci. Dona Maria Helena, mãe do Aldo Moraes, do Instituto Cultural Arte Brasil. A mãe do Aldo, eu conheci o Aldo no meu primeiro projeto que eu fiz, Histórias de Mulheres Negras de Londrina. Eu trabalhei com alunos de 5º ano, logo que eu entrei na rede, eu conheci o Aldo com o projeto Batuque na Caixa. E depois o Aldo me trouxe um presente maravilhoso, que é a mãe dele, a Dona Maria Helena. E ela tem o livro dela, que é Minha Cidade, Meu Bairro... Minha Vila. Minha Rua. Minha Rua. Então, Minha Cidade, Meu Bairro, Minha Rua. O livro dela é fantástico. No período da pandemia, ela foi até o EJA, através de uma live que eu fiz com ela conversando com os meus alunos. Ela é uma pessoa Aurélio, incrível. É de arrepiar porque você vê as pessoas chorar com a história dela. É maravilhosa. Fica aqui minha reverência à senhora, Dona Maria. Que é fabuloso o trabalho que a senhora faz. Ímpar. A Dona Maria Helena, a mãe do nosso amigo e indicação e de poeta. livro aí, gente. Ó, Aldo, todo mundo conhece, esteve aqui.
né? Quem não viu, tá lá, pode entrar Episódio no 10. ver o Aldo, pessoa fantástica, tá lá em Sergipe, nosso parceiraço. A mãe do e Aldo. agora tem a mãe do Aldo, né? Eu então vou, esses livros... vou encaminhar os livros pelo Rony, me comprometo para que ele possa estar apresentando aqui para vocês. A professora Julaine, né? Outro trabalho maravilhoso. Já falamos de um livro dela aqui. A Julaine Guimarães Gonçalves Francisco, minha colega de trabalho, ela está trabalhando com inteligência emocional na prática. Então, assim, a gente aprende a desenvolver essa questão do cuidar, né? Então, assim, fantástica a história de vida da professora também, e o livro dela muito bom. Nilva, professora, claro, né? O Aldo Moraes, Moacir Medre, a dona Maria Helena. Então, eu gosto. Você acabou de ler o livro da Tassiana. Tassiana. Ai, gente, o que é um pedagogo sem uma bolsa extra? Você achou que eu tinha muita coisa na mesa. É porque eu não coloquei tudo, Aurélio. Você não sabe. Então, a gente recolhe a entrevistada da escola. Da Tassiana, verdade. Memórias de Maria Clara, Ana Clara. Ana Clara. Quem recomendou o livro foi a professora Luzinete, minha dire. Linda, te amo. Vou fazer meu merchan, né, gente? Eu tenho que voltar para a escola depois. E assim, foi a Luzinete que me emprestou, inclusive eu li nas férias esse livro também. Então, gente, por que eu não posso estar trabalhando com tanta diversidade que eu tenho? Por que é que eu tenho que trabalhar? E eu vou deixar de trabalhar leitura, escrita, verbo, plural, singular, antônimo, sinônimo? Não vou. Eu vou trazer de uma forma diferente, para que eu consiga conquistar o meu aluno. E quando eu digo que eu quero conquistar o meu aluno, eu conto uma boa história. Eu não preciso ler o livro fielmente. Eu posso contar a história para ele. Eu posso encantar o meu aluno, que não é leitor ainda, que ele vai querer ler. Mas não é. E assim, a literatura, ela está aí, riquíssima, com poemas, poesias, histórias, relatos. Eu tenho uma diversidade muito grande. A música é uma poesia ímpar para trabalhar com o meu aluno. Então, eu tenho técnicas de teatro. Por que não? Por que eu não posso trabalhar com o meu aluno que é tão inibido, que tem vergonha do corpo, do jeito que fala? Né? Eu brinco muito com eles a questão do meu sotaque. Eles acabam rindo de mim, né? Então, assim, no ensino médio, eu chego 7h15 da manhã cantando na sala. Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha. Eles olham para mim e riem, falam, Li, a gente já tá grande, tá? Eu falo, gente, vocês são meus eternos bebês. E é isso, gente. Você tem que amar o que você faz. Ô, Lia, não sei se a gente se respondeu. Não falamos das tuas pós-graduações ainda, mas assim, bom, vamos deixar... Vamos chegar na pós. Eu acho que a gente pode pegar esse gancho que ela falou do teatro e colocar essa questão do teatro também dentro desse contexto. Como que você vê a educação hoje, como está colocada? E a gente sente um pouco dessa necessidade de ter mais algo ligado à cultura, o teatro, a música, a dança dentro de uma escola pública. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A escola pública, ela é de uma excelência ímpar. Tem muito teatro, tem muita cultura, tem muita arte. Nós temos professores que têm brilho nos olhos, igual eu estou falando aqui com vocês, com brilho nos olhos do que eu faço. E eu convivo com profissionais de excelência. Eu falo de carteirinha, de chão de escola, de eu ver professor fazendo intervenção na hora do recreio com seus alunos, de eu ver professor expondo Tarsila do Amaral no pátio da escola, no meio do jardim. Umas obras maravilhosas feitas numa escola pública. Mas o que acontece? A gente, muitas vezes, não tem espaço de divulgação, muitas vezes a gente não tem como falar do trabalho, não tem essas oportunidades. Por isso que eu falo do trabalho de vocês. Ele pode não dar dinheiro, gente, mas é de excelência, porque aqui muitas pessoas têm o seu espaço garantido, escritores, como já passaram por aqui,
o pessoal lá do Teatro, da música, da dança, né? A menina da maquiagem, fantástica a história dela. Então, veja quantas histórias vocês trazem pra gente. E é isso, a escola pública é de excelência. Ela tem gente trabalhando. O teatro está dentro da escola, a arte está dentro da escola, a dança está dentro da escola. Mas muitas vezes a gente não tem espaço de divulgação. Nós fizemos um trabalho com o Moacir Medri, a Cláudia, o Paulo. No Dom Geraldo. No Dom Geraldo. Com o Aldo também e o Wilson da revista de arte. E o Wilson levou um trabalho dele feito em papelão, que foi um Horus, né? Você olha, parece uma obra de arte feita em metal. E ela é feita em papelão. Então você olha as possibilidades que você tem de artistas locais fazendo intervenção na escola, e a gente conheceu vários artistas dentro da escola. Sim. Que possibilitou depois eles exporem na revista, escreveram texto para a revista, de fotografia. Então, a escola trabalha, a gente sabe que funciona. Falta um pouquinho só, né? Ter um pouco mais de visibilidade e ter esse apoio. Eu até penso assim, hoje, até tem coisas pro bem e pro mal, mas assim, hoje com redes sociais, com internet, esse mundo que você chega, né, em lugares longínquos, né? Hoje é possível até fazer, né? É dificultoso. A gente sabe que assim, o professor está lá, ele tem que ministrar a aula, criar, ter uma ideia, desenvolver essa ideia, às vezes o material, tirar dinheiro do material do bolso, dependendo do determinado material, e ainda ter que preparar isso e fazer a divulgação é muita coisa, às vezes, para uma pessoa só. Então, assim, bom é você ter pessoas na mesma linha que você e você conseguir desenvolver um trabalho assim, porque não posso dizer que uma andorinha só não faz verão, mas assim, você pensa que você fosse numa escola, só você é apaixonada, com certeza teu trabalho iria sobressair, mas assim, não é muito mais fácil você ter 2, 3, 4 pessoas engajadas e aí você desenvolver coisas, ter ideias, né? E quantas pessoas são beneficiadas por isso? Gente, eu penso, a gente fala muito de educação, a gente desde quando eu era moleque, a gente faz tempo, hein, Aurélio? Desde o século passado. Nossa, século passado é coisa antiga. A gente ouve falar que os países se transformam pela educação, entendeu? E entra governo, sai governo, né? Cada um com as suas visões. Tem alguns avanços, mas a gente não consegue avançar efetivamente. Sabe, assim, você chegar e falar assim, puxa, eu estou desenvolvendo isso aqui, eu sei que daqui 25 anos, porque é um projeto, é uma geração. As pessoas querem o imediato. Na verdade, a educação é transformação lenta. Às vezes pula uma geração, aquela geração assim, por exemplo. Você tem que retroagir. Eu sou filho de pais que estudaram até se alfabetizaram, tal, entendeu? Na minha casa, de 3 filhos, eu fiz 2 cursos superior, minha irmã fez curso, fez mestrado, fazia admissão, era professora, né? Entendeu? Meu irmão foi até um ensino médio, escolheu uma profissão e por questões da vida não quis fazer mas teria toda a condição se quisesse fazer, foi por opção mesmo. Então, e agora sim, né? Então agora eu estou como pai e eu, assim, a vida já é conduzindo assim, o teu filho já nasce e já pensa, pô, ele vai fazer faculdade, né? O que ele vai fazer? Aí, né, são ele escolhas... vai ser graduado em alguma coisa. Eu sempre falo pro meu filho, quer jogar futebol, estude, quer fazer não sei o quê, estude, porque você sempre tem que ter possibilidades. A vida é assim. Então, eu imagino que os filhos dos meus filhos, né, os meus netos, também. Então, assim, a gente... hoje eu sou mais preparado do que foram meus pais, meus filhos, espero, sejam mais preparados do que eu. Preparados em que sentido? Para a vida e sociedade. Porque não é só educação formal, ler, escrever, fazer conta, né? É preparar para a vida. A educação é vida, né? Então, assim, quando eu ensino um valor lá, que às vezes
tá num livro lá do Monteiro Lobato, que estava num contexto e ele dizia aquilo porque... Então, aquilo me faz refletir sobre aquele momento, sobre o momento que eu estou, sobre o lugar onde eu estou inserido e como eu posso ser um agente transformador. Sem ter essa coisa de clichê assim, nossa, todos nós vamos transformar. Não. As pessoas transformam o mundo nesse processo de educação naturalmente. Você entendeu? Então, assim, quanto mais... Quando você muda, tudo muda, né? Isso. Mas é o que eu penso assim, ó. Filosófico, quando você muda, tudo muda. Tudo muda. Né? O importante é que importa. Que na verdade, Haverá sinais. na verdade, o que a gente diz quando você muda, tudo muda, chama-se Eixo Fune, que dentro de uma filosofia budista, para você fazer qualquer mudança, a primeira mudança tem que ser em você. Né? Se você não tiver aberto a querer descobrir, você foi para a sala de aula, ela foi para a sala de aula, foi para a sala de aula. Se a professora deu um start em você e você conseguiu pegar, por exemplo, como ela teve com o Monteiro Lobato, como você teve para ir para fazer advocacia, tem um start. Alguém te deu esse start. Então, quando você aceitou isso, você se permitiu a mudar, tudo muda. Tudo muda. A tua história de vida muda. Mas quando a gente fala, você fala, Aurélio, que a educação ela é um processo mais lento, vê, os planos decenais, por exemplo, eles já são de 10 em 10 anos. Dentro do plano decenal de educação nacional, são colocadas metas. Se a gente pegar o plano decenal, que está em vigor ainda até agora 2024, que ele é de 2014 até 2024, quanto amigo, dele foi não atingiu? realizado? Não se atinge. Por quê? Quando você também coloca que houve um avanço desde o Fernando Henrique, houve um avanço. Isso é inegável. Mas nós tivemos retrocessos. No governo passado do Bolsonaro, não estou sendo partidário ou apartidário, ou A ou B, não estou puxando brasa para ninguém, mas é uma constante, é real o que eu vou falar, que se consta. Nós tivemos uma estagnação da educação. Salas de EJA que foram tiradas, universidade, o acesso à universidade, e foi muito complicado para quem não tinha condições de pagar a universidade ou quem não passava num vestibular na universidade pública. Então, isso já é uma estagnação. E a gente ainda está colhendo os frutos disso. Também tivemos o processo da pandemia, que nós não podemos negar, mas, assim, o Estado ele tem um papel dentro da educação, enquanto... errei a fala, desculpa. O Estado ele tem um papel de provedor da educação. Ele provê. A educação é direito. E esse direito, muitas vezes, ele é tirado, arrancado na raiz, a partir do momento que eu fecho turma, a partir do momento que eu diminuo o número de pessoas, de profissionais dentro da área da educação. Eu vou cortar pedagogo porque não preciso de pedagogo, vou cortar professor, eu vou cortar arte. A arte é uma disciplina que não precisa ser dada. Sentimos a falta da arte inteira agora na pandemia, né? E assim, todos os vestibulares vai cair a história da arte. E aí meu aluno não vai conseguir passar no vestibular, mas daí o filho do fulano que estuda lá da classe A, que estuda na escola particular, ele tem arte. E ele passa na universidade pública. E o filho de quem estuda no colégio público não passa por quê? Porque o professor é ruim? Não, o professor é bom. Mas eu, com uma aula de arte, eu tenho que pegar quantas turmas para preencher minha carga horária? Então, é esse pensamento que a gente precisa repensar. Porque quando a gente fala assim, não gosto de política. Política não muda nada em minha vida. Errado, colega. Política vai mudar a sua vida como um todo, vai mexer em tudo. É que as pessoas acham que política é só política partidária. Partidária. A política, que políticas são políticos. A política está aqui. Nós estamos Exato. aqui. Nós temos a política aqui de aguardar, de ouvir, de tentar convencer. E assim é no nosso trabalho, assim é no nosso dia a dia, no futebol. Temos que ter uma política aqui que, na verdade, para poder funcionar o time...
é que a relação de Na escola, as pessoas na escola, na sociedade. As pessoas imaginam que política é político e político partidário. Não, a vida o ser humano é político. O homem é político, né? Inclusive, alguns definem que política é a arte do convencimento, é a arte de você tentar convencer as pessoas de uma visão que você tem. Não é uma visão de mundo, é de visão. Por que eu acho que a bala azul é mais gostosa, né? Mas assim. Por exemplo, aqui vai ter uma discussão política, por que tem mais bala azul naquele do que esse? Porque porque vocês já comeram toda a bala azul. Não trocarmos o pote de bala. Mas assim, brincadeiras à parte. Então, dentro disso que você falou, até uma pergunta que a gente tinha pensado. Assim, hoje, quais os maiores desafios hoje para um professor, um educador? Seja no contexto, você está inserida no município, hoje em Londrina, né? Mas é um macro, porque você pode avaliar. Lógico que um município como Londrina não é um município igual lá onde o Aldo está, lá em Sergipe. De Aroba. Né? Ou em outras regiões lá no Maranhão, né? Que a gente vê reportagens de como o nosso dinheiro do contribuinte às vezes não é investido lá, o dinheiro vai, mas a escola não aparece, né? Isso aconteceu no Paraná também. Né? Isso aconteceu no Paraná também, tá? Mas assim, você tá no município e também tá no estado, né? Então você tem 2 parâmetros, né, da educação, e também tem a tua filha que tá na esfera, é estado também, mas assim, como a educação superior aqui no Paraná, ela estudou ela é da UEL. Estadual, mas filha assim, de professora, né? É estadual, mas assim, que a educação superior é um pouco mais de responsabilidade do governo federal, né? É que o Paraná, por sorte, né, ao longo dos tempos... Da sua história. Ao longo dos tempos se constituiu grande quantitativo de universidades estaduais, né? Que não se repete em muitos dos estados, tirando São Paulo, que você tem, né, as grandes paulistas e tal, mas assim, onde há um investimento, embora aquém do que deveria ser, mas então você tá assim, como que você enxerga assim, quais os desafios que o professor... Eu, particularmente, o primeiro desafio, a primeira coisa que eu vejo é a falta de valorização do profissional. Isso a gente nem vai entrar no mérito da questão, né, Aurélio? Sempre. São alguns anos sem aumento, algumas coisas assim. Mas não é só salário. Não é só só isso. Salário, tá? A gente ouve muito jargão, né? Que a gente é professor por amor, com toda certeza. Porque eu percebo assim, na nossa casa, você tem 1 filho, 2 filhos, 3, na atual conjuntura familiar. E já é difícil, né? E é teu. Agora você imagina você com 30 filhos que não são seus. Cada um com uma história. Cada um com uma vivência, cada um com uma família, cada um com uma religião, diferente. Cada um com uma necessidade, cada um com o seu jeito de pensar. E você ter que tomar decisões. Um professor, ele toma mais decisões por minuto do que um neurocirurgião, para você ter uma ideia. Então, o mérito da questão salarial, a gente nem entra. Agora, eu falo para você, Aurélio, eu estou na rede municipal de Londrina, eu tenho, assim, ótimas experiências ali nas escolas, né? Principalmente na escola Ignes Curso que eu trabalho. Nós temos assim um bom aparato material à disposição. É só você ter vontade de fazer. Tem as coordenadoras, direção da escola, pessoas bem preparadas. Então, assim, posso te dizer assim que em Londrina, no município, como eu sou professora de sala de aula, não tenho grandes dificuldades. Como eu já falei, sou apaixonada pelos meus alunos da EJA. É um público que eu me identifico muito bem, lido muito bem. Você sabe que, parênteses, assim, eu até posso, não tenho muito contato, assim, mas eu não quero também puxar saco de ninguém, mas eu tenho a impressão que a Secretaria de Educação, né, de Londrina, né, ela tem uma visão muito interessante sobre a educação. Acho que faz um trabalho diferenciado e digno de elogios, porque assim, como diz, não é política, não estou puxando, mas eu percebo isso
a olho nu, sabe? Quando você vê assim, tem algumas professoras conhecidas que trabalham na rede pública de Londrina e vejo esse envolvimento não só no EJA, mas assim na educação infantil, na educação... Temos sala de recurso, Sim. Temos professores de apoio, temos auxiliares, temos regente 1, regente 2, professor de educação física. Se a gente pegar o salário do professor de Londrina e fizer um comparativo na região, um dos melhores salários da região norte do Paraná. Então, né? No estado, eu sou bastante apaixonada pela minha profissão, que é ser pedagoga. Sou professora pedagoga. Ou seja, eu sou coordenadora, eu trabalho com o pai, eu trabalho com a professora, eu trabalho com o aluno, eu trabalho com a direção, eu trabalho com as meninas da secretaria, as meninas do agente 1, do agente 2, com os militares. Então, o meu envolvimento é um trabalho com o coletivo da escola. Né? Eu trabalho no Colégio Cívico-Militar Érico Veríssimo de Cambé, uma escola com 32 turmas regulares. 75 anos de... 75 anos de vida, né? Esse colégio. Minha casa, né? Colégio Érico Veríssimo se tornou a minha casa. Amo o colégio, amo as pessoas que trabalham lá também. Mas, assim, aí já falta um pouco dessa valorização. Essa questão né, da gente ter mais... O que eu mais sinto falta, Aurélio, de verdade, e Rony, não é nem o EVA e o glitter. Porque isso daqui eu vou ali na papelaria e eu compro. Eu sinto falta de mão, de braço, de gente para trabalhar, de mão de obra. Está sendo cortado profissionais da educação. Aí o colégio tem que ficar aberto 12 horas. Eu não ganho para trabalhar no colégio 12 horas. O meu concurso é de 20 horas semanais, ou seja, eu vou trabalhar 4 horas por dia. Se eu entrar às 7h30, às 11h30, eu posso ir embora. Mas o meu aluno não sai às 11h30, né? Ele entra às 7h15 e vai sair ao 12h35. E ainda tem o turno da tarde. E ainda chega o povo a 1h15. E aí não tem ninguém na função. E aí tem que ter. Então, o que falta é humano, material humano. Porque o material eu compro. Eu posso até pegar meu salário e comprar. Que quem é apaixonado pelo que faz, compra, não liga de gastar. E não falta material. A escola, ela tem o material. A visão do Estado hoje é ver a escola como uma empresa. A gente é número. Sim. Tanto número de alunos, quanto número de presenças diárias, quanto número de aprovação, quanto números. Nós temos um programa chamado BI que controla tudo. Quantas vezes o aluno acessou a plataforma, quantos quiz o aluno fez, quantas presenças, por que não deu 98% de aluno frequente? Espera aí, eu estou numa comunidade que eu tenho aluno que vem do interior. Choveu, ele não chega. Choveu, ele não chega. Eu tenho aluno que vem a pé, porque vem de periferia. A nossa escola é central, mas ela não atende só o centro. Ela atende várias regiões. Mas o Estado não quer saber. Poxa, temos que baixar o índice daquela escola lá e o diretor vai ganhar pelo número. Eu preciso que o Estado olhe para nós como seres humanos. Diferente de cada situação. E nós estamos inseridos. O que eu falei a minha fala toda? Eu preciso saber onde eu estou inserido, quem eu sou e para onde eu vou. A lógica é contrária, né? A lógica é contrária. Assim, a escola tem dificuldade. O diretor que se vire. Não, a escola tem dificuldade. Quando você tem uma pessoa em dificuldade, o que ela precisa? De apoio. De ajuda. Não. Vamos punir a escola. Não é mais ou menos isso? Pelo que você está falando, mais ou menos isso, sim. Que eu nem vou entrar muito no mérito, porque, né? Mas quem me ouvir, os meus colegas que vão me ouvir... Haverá sinais. Haverá sinais. E aqui eu acho que tem que ser feita a reverência pro pessoal da direção, de todo o corpo que está presente, porque se não tiver esse corpo liderando e batendo no peito, às vezes chamando a responsabilidade, aqui fica um abraço ao Celso e um abraço também à Luzinete, porque senão isso não acontece. Porque se vocês não estiverem engajados ali na frente, Cris, um grande abraço, fica difícil. Fica. E você tem uma população de quantos alunos, Alu? 1.050 alunos.
São 1.050 alunos que dependem da força de vontade dessas pessoas engajadas. Reverências. Né? É sempre palmas e reverências. Lia, nosso tempo sempre é curto, mas vamos adiantar. Nós vamos ter que falar da pós-graduação. Isso, da pós, temos o livro, temos, tá temos outras ali. coisas aí. Entendeu? Então, você tem pós em literatura paranaense e psicopedagogia. Como essas pós influenciam o teu trabalho na abordagem pedagógica, e também queria que você já falou dos livros, né, dessa tua relação com a literatura paranaense. Então, Aurélio, como eu descobri o amor pelos livros, eu procurei fazer uma pós voltada à literatura paranaense na época, por quê? Eu conhecia autores nacionais e não paranaenses. Então, um Paulo Leminski, o Dalto Trevisan. Eu queria conhecer mais de perto, sabe? Vampiro de Curitiba. Né? E aí, assim, foi uma inspiração para mim. Mas aí eu rodei, lógico, conheci as histórias, os contextos, as histórias, as obras. Mas na hora de fazer meu TCC da pós-graduação, tinha um TCC também, que a gente apresentava. Na verdade, eu tinha que fazer uma proposta pedagógica. Como trabalhar com literatura dentro de uma nova proposta pedagógica, algo que não se tinha nos livros. Eu usei Monteiro Lobato. rodei na literatura paranaense e acabei fazendo umas metodologias de ensino através de Monteiro Lobato. Não teve jeito. Voltei ao meu antigo amor, ao primeiro amor. E a psicopedagogia, eu falo que todo mundo deveria fazer psicopedagogia, gente. A gente não deveria ser mãe antes de ser psicopedagoga. A gente não deveria ser professora, a gente não deveria. Não deveria. A gente tem que fazer psicopedagogia, gente. E não estou puxando o braço pro meu assado, não. No EJA, você associa? Tudo. Total. Uso totalmente, porque a psicopedagogia ela é muito voltada a esse... Lembra lá do meu segundo amor? Né? O Freire, ele fala que a gente... quando o Rony até brinca ali da questão do transformar, né? Quando ele traz para a gente que o aluno vai ter muito mais... vai aprender com muito mais facilidade se eu trago o que é real para ele. A psicopedagogia ela vai trabalhar de uma forma real, mas cuidando desse sentimento, cuidando para não machucar, buscando estratégias, porque na psicopedagogia você busca instrumentos que talvez não dê tempo de você aprender no seu curso de pedagogia, por exemplo, eu que sou pedagoga. Imagina um professor que é de uma outra graduação. Então, a psicopedagogia ela te dá bases de instrumentalização, que muitas vezes só no curso de graduação você não vai conseguir ter esses instrumentos. Saber lidar com algumas especificidades. Com algumas... Com toda certeza. Todas as especificidades que a gente se depara dentro da sala de aula ou do mundo da escola, TEA, TDAH, né? Hiperatividade, o aluno que tem altas habilidades, e muitas vezes a gente pensa que o aluno que tem altas habilidades, né? Que vai no NAS, então ele está ótimo. Não, vamos mandar no X-Men, não é isso? Não, não é. Dislexo. E tantas outras especificidades que a gente tem. E é dentro da psicopedagogia que você vai aprender a avaliar esse aluno, a olhar para esse aluno de uma nova forma, trazer um novo método, um novo instrumento avaliativo. É um todo. Então, assim, e na nossa vida particular, quando eu brinco que a gente não deveria ser mãe, nem avó a gente deveria ser antes de ser psicopedagoga, que é a minha sorte, né? Que eu sou avó depois de psico. É isso, porque na nossa casa, quando a gente está trabalhando com nossos filhos, com as nossas crianças, você já tem essa noção. Isso é professora 24 horas, é pedagoga 24 horas. O Rony fala assim para mim, senta na cama à noite. Eu falo, vai aonde? Ele fala, vou no banheiro. Eu falo, pediu para quem? Deita de novo? Tá achando que tá na sua casa? Qualquer dia eu vou chegar lá e ter uma prova para você. Roda essas provas para mim aí no mimeógrafo. Bom, mas você falou de literatura, a gente tá aí com um livro que você assinou um capítulo desse livro. Conta pra gente de onde surgiu, como é que é a história dessa obra. Tem uma história legal.
Então, gente, olha só como é bacana. Deixa eu só mostrar pro pessoal. Isso, pode mostrar. Então, gente, esse livro, Conselhos de Professores, eu fui convidada pelo professor Rogério dos Santos Moura, ele é lá de São Paulo. Ele foi o organizador, ele que estava buscando... Eu tô vendo ele trocar balinha azul. A balinha, tá, gente? Depois eu vou pegar minha parte das azuis. Então, voltando, o Rogério, ele veio aqui para o Paraná, né? A gente ele é primo aí do Rony também, tudo em família. Vocês estão vendo, né, gente? Nepotismo continua. Nepotismo começou lá atrás até hoje. Até hoje. Mas assim, eu não conhecia o Rogério, né? E ele também não me conhecia, e aí ele veio nas férias para conhecer aí a Primaiara e fazer aquela confraternização. E a gente começou a trocar umas figurinhas. E passou aí uns 2 anos, 3 anos, não sei. E um belo dia ele me manda uma mensagem me convidando para participar desse projeto. Eu falei assim, mas o que eu vou escrever? O que eu vou contar nisso? Você tá doido, menino? Dele, Lia, a gente quer isso. É uma diversidade, porque não é um livro de cunho científico, não é um de manual. pesquisa. Não é um manual. E não é para pesquisa também. É um livro de depoimento de professores, desde a professor de educação infantil, professor como eu, né? Professora como eu, professores de universidade, doutores, né? Que vão depor, que vão falar assim, a minha trajetória é essa, eu sou do magistério por isso, eu me apaixonei por aquilo. E eles pedem para que a gente dê conselhos, né? O objetivo do livro, na verdade, além do nosso relato, é a gente falar assim, você que está começando no magistério, esse é o caminho. Eu sugiro para você isso, isso e isso. Um dos caminhos. Porque eu posso fazer sugestões. Eu não tenho cartilha pronta. O que me tornou educadora e hoje... Né? Eu posso dizer assim, eu sei tudo? Não sei, gente. Eu estou estudando todo dia, eu estou aprendendo todo dia. Cada curso que eu vou ministrar para os meus professores, cada semana pedagógica, eu tenho frio na barriga, eu tenho que estudar, eu tenho que baixar o material antes, eu faço slide, porque a gente não é seguro de tudo o tempo todo. Mas essas histórias, elas trazem para a gente, assim, não há de ver que é parecido com o que eu passei, com as dificuldades que eu tive, com o que eu encontrei no meu mundo, no meu dia a dia. E se você está mirando alcançar algo acima, você vai encontrar alguma coisa. Então, assim, essas sugestões que a gente encontra aqui, como fazer melhor a tua prática pedagógica, qual a tua visão, quem te inspirou e tudo mais, que foram perguntas aí que até bateu aqui com o roteiro de vocês. É isso, e esse livro foi lançado em 2023, né, ano passado. Em agosto, eu infelizmente não pude ir no lançamento do livro, foi lá em São Paulo, teve toda a pompa, teve comidas teve e bebidas. tudo, comes e bebes, e eu não participei. E também não sabia que eu ia ganhar um exemplar do livro com um presente. Gente, chique demais, olha isso. Quando chegou isso daqui, não sabia nem abrir. Eu morria de medo de quebrar. Olha essa caneta, Aurélio. Não, o Rony morre de inveja na minha caneta, mas ninguém pega. Isso daqui, Aurélio, para trazer hoje, vou te falar um negócio. Tive que assinar um termo. Tá no cofre. Não, tive que assinar um termo de responsabilidade que ia ficar em cima da mesa, eu não podia tocar. Então, assim, foi uma grata satisfação esse convite, né? Gostaria até de agradecer ao Rogério aí por ter me levado para esse mundo. Foi muito bom. Depois eu comprei alguns exemplares, né? Como eu estou falando, não é um livro que é para ganhar dinheiro, não. Cada autor aqui dos capítulos comprou seus livros para presentear as pessoas, e aí é isso. Eu comprei alguns exemplares e estou guardando. É disponível se as pessoas quiserem adquirir? Consigo sim, consigo. Mas não tem nenhuma editora? Tem pela editora, mas é legal entrar em contato com a Lia, vai estar na rede, no Instagram. No Instagram dela, e a gente consegue passar. Com o Rogério também fica às vezes até mais em conta para a gente estar adquirindo. Que legal. Bom. Show de bola, né? Agora a gente precisa falar desse projeto. Isso que eu ia falar. E só uma parte, a gente participou do Fórum Mundial Social com a Lia fazendo a interpretação de uma crônica que eu escrevi. E foi muito interessante que a gente fez isso num negócio pequenininho, não tinha noção que isso ia chegar mais adiante.
e rendeu um fruto muito legal de ter participado, que a gente foi chamado depois para Semana da Educação, foi chamado para outras coisas. Fica um abraço pessoal do Instituto Cultural Arte Brasil, que está sempre colocando a gente nos projetos. Não entendi nada. Era o nome da crônica. Maravilhoso. Levei para a escola, tá? Porque tudo que eu faço assim fora da escola, depois eu tenho as ideias de levar. Eu vi um vídeo. Você viu? Né? Eu vi. Show de bola. Mas então, sucesso, né? Sempre sucesso. Sempre. Vamos falar agora do seu mais recente filho. O nosso patrocínio sempre vem, né? Espaço Superação. Para quem não conhece, então, Lia, eu quero que você explane para nós. O que é o Espaço Superação, o que vocês desenvolvem lá, como surgiu a ideia de fazer, né? Qual a necessidade, porque assim, tudo parte sempre de uma demanda, né? Você não chega um dia e fala assim, vou inventar a roda. Eu precisava inventar a roda, porque eu precisava facilitar. Então, existia uma necessidade. Há uma necessidade. Então, olha só, o Espaço Superação, ele é um projeto não só meu, tá? Eu não sou mãe única desse filho. A gente é mãe em dupla. Minha amiga, né? Minha parceira aí de trabalho. Trabalhei várias vezes já com ela, né? Tomei alguns empregos dela, né, Cristiane Nogarini? Às vezes eu acabava tomando literalmente o emprego dela, mas Deus sabia da minha necessidade. Logo que eu cheguei aqui em Cambé, eu fazia aqueles testes seletivos pela APMI, que tinha antigamente. Ai, gente, que velho isso, falar antigamente, né? Senti um bolor, hein? Ficou um bolor, um cheiro de não naftalina, gostei, né? Não. Mas quando eu cheguei aqui, e aí a gente fazia esses testes, e aí, pelo tempo de serviço que eu trazia de Palmital, que foram 18 anos de professora lá, eu acabava... com 15, né? Quem que ia bater? Quem que ia ter mais tempo de serviço? Não tem como. Eu acabava passando na frente da Cris, né? Tadinha da minha amiga. O currículo era em papiro. Papiro. Pergaminho. Aquele papel. Né? Ó, eu tô sofrendo bullying aqui, depois haverá sinais. Enfim, aí ela fala sempre pra mim que eu sempre tomei as vagas de trabalho dela, mas a gente sempre teve a oportunidade de trabalhar juntas. E ela, né, fizemos a psicopedagogia juntas, trabalhamos juntas em alguns projetos da PMI, depois fizemos psico junto. E a Cristiane continuou, fez neuropsicopedagogia. Ela tem educação especial. Hoje ela está na rede de educação como professora PAEE, de apoio, né, a alunos TEA. E aí, um dia, a gente estava sentada e a gente sempre conversava sobre. Você acha que elas falam sobre educação? E aí a gente sempre falava, né? Porque a gente podia abrir um espaço, porque a gente podia. Até que um dia eu falei assim... Tá, a gente podia não, a gente pode. O que você tem, o que eu tenho? Vamos juntar, eu tenho uma cadeira, nossa, eu tenho um ventilador. Foi igual a Xuxa agora, querer, poder e conseguir, tá vendo? Acho que é esse cabelinho meio Xuxa. Gente, é isso. Ano passado, a gente juntou as tralhas, que cada uma tinha. Os EVAs, as colas, glitter e os lápis de cor. Cola colorida, muito EVA, muito glitter, muita coisa, jogo. Muito livro, muitos jogos. Vamos fazer umas coisas de EVA e um joguinho, não sei o quê. De verdade. Brincadeiras à parte, a gente foi juntando material, que a gente tem um material muito bom. Fomos alunas da professora Raquel Faconte, conceituadíssima em Londrina como psicopedagoga, e também fiz um curso recentemente com ela, eu e a Cristiane, para dar uma repaginada, uma relembrada, né? Voltar mais atual. Compramos todos os testes que a gente precisa ter num espaço psicopedagógico, porque o que é um espaço psicopedagógico? Um espaço psicopedagógico é aquele espaço onde você vai dedicar 1 hora do seu tempo para uma criança específica. Eu não vou trabalhar com o Rony e com o Aurélio, porque você tem a sua especificidade e o Rony tem a dele. Então, por que, Eliane, 1 hora? 1 hora de atendimento? Porque a criança não foca mais que 1 hora. Ela vai perder o foco.
Então, eu preciso focar. Se o pai vai ter que pagar um psicopedagogo, ele tem que saber que se ele pagar mais de 1 hora por dia, perdeu o dinheiro. Eu podia falar que não, né? Mas ele perde dinheiro. Porque a criança não foca mais que 1 hora. O nosso espaço, o que nós... quando a gente pensou no espaço, pensou exatamente dessa necessidade que o Estado e o município não dá conta. A demanda é muito grande. Eu não tenho PAEE para todo mundo, eu não tenho sala de recursos para todo mundo, eu não tenho PMA para todo mundo, que é o programa mais alfabetização. Não tenho para todo mundo, não tenho vaga. A minha demanda é grande. Lembra que a gente vem de anos de pós-pandemia? Há uma lacuna nos anos de pandemia. E essa lacuna está aí, gente. Ela não foi embora, porque voltou, a escola voltou, então pronto, solucionou o problema do mundo. Não solucionou. Existe essa lacuna. Então, o que a gente percebe? Muitos alunos que não estão alfabetizados no 6º, 7º ano do Fundamental 2. A criança não sabe escrever. A criança não lê. Ela não sabe o que ela está lendo. Ela não interpreta. Então, eu preciso testar essa criança, fazer as testagens. Um psicopedagogo tem essa condição de testar esse aluno, ver se ele tem alguma dificuldade, ver se ele tem algum, né, algum probleminha, digamos assim, se ele é TEA, se ele é TDAH, se ele é disléxico, ou se é só essa lacuna que ficou. Falta alfabetizar, falta levar essa criança a pensar, raciocinar, nananã. E é isso que a gente faz lá no espaço. Então... É o que você falou, né? Por exemplo, a gente estava falando para as pessoas refletirem sobre o que a gente fala da escassez de mão de obra e da redução de pessoal nas escolas. Ou seja, o professor de sala de aula lá com 25, 30 alunos, né? Não vai conseguir dar conta. 40. Estou sendo modesto. Mas assim, ele não vai ter condição de dar atenção para aquela criança que às vezes tem algum tipo de... Eu vou dizer dificuldade, não sei se porque essa tem questão, alguma dificuldade de aprendizagem. Termos, né? Ela tem uma defasagem de aprendizagem. Então, assim, e as escolas não têm, algumas, né? Na rede municipal ainda tem algum professor de apoio, agora, às vezes ele quando tem o aluno é laudado já. Tem um suporte, mas assim, na rede estadual... Só TEA. Né? E aí... fica essa lacuna. Não tem pessoal para fazer. Muitos pais, às vezes, têm que buscar na justiça o direito, né? Porque, para quem não sabe, e fica aí o alerta para quem tem filho TEA, é um direito garantido. O TEA é considerado como uma espécie de deficiência, está no rol das deficiências e é garantido a esse aluno, se ele tiver, se houver necessidade, porque assim, não basta ter o laudo, também tem que ter uma avaliação didático-pedagógica, porque não é o fato da criança ser TEA que vai dizer que ele precisa do professor de apoio. Vai depender de qual é a dificuldade que ele tem, e aí o psicopedagogo é que vai ter condições de atuar, né? Porque é um trabalho múltiplo, né? Você trabalha fono, trabalha os TO, terapia ABA, né? E aí tem mais essa questão, né? Então, o que a Lia está falando assim, aquela escola às vezes não tem, o pai tem essa necessidade e o espaço de superação faz isso. Exato. Entendeu? Ele vai lá, essa criança vai ter lá tantas horas semanais, né? Isso. Né? E aí, não vamos chamar, não é um reforço escolar. Porque o reforço é assim, é você simplesmente repetir aquilo que foi dado de uma forma mais assim, não, essa criança ela precisa de outros tipos de estímulos. Exato. Tô correto? Ter um olhar específico para ela. Isso. Então, assim, quando o pai nos procura para psicopedagogia, para o lado meu filho está tendo dificuldade na escola. Primeira coisa, eu vou fazer uma entrevista com a família, depois eu vou fazer uma entrevista com os professores daquele aluno. Eu tenho que conhecer qual é a dificuldade, qual é a queixa, para eu saber se ele está com defasagem de aprendizagem, se ele tem dificuldade de aprendizagem, porque defasagem é uma coisa, dificuldade é outra. Se ele está com TDAH, se ele tem uma outra, né,
especificidade, então é através dos meus testes que eu vou fazer isso. Agora, se o pai me procura e fala assim, ó, a professora diz que ele não aprende tabuada, então ele precisa de reforço. E o pai me busca para o reforço, o espaço também dá reforço. Também faz. Também. Então, a gente trabalha com o psicopedagoga, a gente trabalha com reforço escolar. Se eu precisar fazer as avaliações enquanto psicopedagoga, eu tenho gabarito para isso, eu estudei para isso, tenho formação e sei fazer os devidos encaminhamentos. Ó, pai, teu filho, pelos testes que eu fiz, porque psicopedagogo, gente, não lauda. Que fique bem claro que cada um tem uma função. Sim. Eu posso apontar, olha, pelos testes que eu fiz, eu te dou um relatório psicoeducacional dizendo que através dos meus testes eu cheguei a essa conclusão psicoeducacional. Aonde que o pai vai? O pai vai numa psicóloga. Neuro. No neuro. Dependendo da situação, a gente já encaminha direto para o neuro. Mas muitas vezes a gente pode buscar parceria com o CAPES. Porque o que acontece, Aurélio? Se o meu aluno é proveniente de escola pública, entre eu botar comida na mesa e eu pagar uma psicopedagoga, eu vou botar comida. Sim. Eu sou mãe, gente, eu sei disso. Mas quando esse aluno é proveniente de escola pública, ele não tem lá as suas devidas... Mas a escola também não consegue atender esse público, o que a gente faz? Qual escola você estuda? Eu posso fazer parcerias, eu posso fazer um preço menor, porque, como eu falei, eu amo o que eu faço, eu amo, mas eu preciso pagar minhas contas no fim do mês, né? Porque senão não vai dar. Tem o aluguel do espaço que eu preciso pagar. Então, esse ano, no período da tarde, de segunda a quinta-feira, eu estarei atendendo no Espaço Superação, da 1h30 às 4h30 da tarde. Estou à disposição. Mas a Cris atende no período da manhã. Não, a Cris atende, como ela é PAEE, ela conseguiu ser PAEE, ela vai atender pós-horário, né, 6 horas, após as 6, para quem prefere pegar o aluno, por exemplo, de 6º ano, terminou 6h15 aula, já passa no espaço, porque o nosso espaço é no centro, né? Então, às vezes, fica bem propício ali para a família. Já desce no espaço e já tem a sua aula lá, depois vai para casa. Então, ela vai atender depois das 6 e também de sábado, né? Vai ter esse atendimento no período da manhã, nos sábados, tá? Então, é isso. Se alguém se sentir que está precisando, que o filho, né, já teve essa dificuldade ano passado, não espera chegar maio, junho, Qual julho. o endereço lá, Lia, do espaço? É na rua Belo Horizonte, mas eu não lembro o número. Belo Horizonte. Vai estar Horizonte. na ficha técnica e também pode entrar pelo Instagram. Tem Instagram Tem do endereço. Superação, que não é superação com cedilha e nem acento. A gente fala superação, mas aí vocês entram no Instagram, é @superacão. Também pode me seguir lá no Lia Kanarski. Superacal. Superacão. Lia Kanarski também no Instagram, no Facebook, eu sempre faço publicações. E também a gente sempre tem aí a divulgação de vocês, ó. Tá aí, Espaço Superacão, Lia Kanarski. E vocês podem estar nos seguindo, pode também entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 999331932, para tirar dúvidas. Bom, chegando quase no final, né? Nós precisamos agradecer nossos parceiros. Isso. Antes de... Tem mais algumas coisinhas aqui, mas Eu vou só dar uma dica aqui. Diga. Sabe quando fala assim, começou com a mãe da Lia, né? Então agora a gente precisa fazer uma reverência, eu e a dona Lia, a uma pessoa chamada Cássia Kanarski. Dona, só uma pergunta que eu ia falar. A Terceira, né? terceira geração, né? É a terceira geração, que é a nossa filha cá. Parabéns, né, mãe? Iniciando a caminhada. E eu tô toda orgulhosa. Né? Gente, eu tô insuportável. Mentira que só. Nós temos ela aí esse ano fazendo e terminando seu mestrado. Terminando o mestrado em Educação pela UEL, filha de E professora acabando de assumir um concurso público. Como? Professora. Salve a professorinha. Salvem a professorinha. Segue lá, feliz. Aurélio. Muito obrigado. Um abraço, cara. Te amo. Bom, queria só agradecer os nossos apoiadores de sempre.
nossa querida DGA, Guilherme. Obrigado mais uma vez, aquele Vanessa. Imenso abraço. Sempre nos recebendo aqui com muita paciência com a gente. Né? Qualquer dia eles vão fechar a porta e ir embora e vai deixar nós. Mas a gente tem esperança, viu, Guilherme? Nós vamos ficar ricos, vocês vão junto com nós. Ou vocês vão ficar ricos e nós vamos... E leva nós. Leva nós lá, entendeu? Algo de bom vai acontecer. Enquanto isso, seguimos trabalhando aqui, né? Queria agradecer a Brasser, né? Nosso amigo Marcos. Aquele show maravilhoso. Conversar com você, hein? Papo cabeça. Aquele almocinho gostoso de sempre. Rosane. A Reinvent Fitwear. Reinvent vai ter novidades em breve. Vamos dar uns brindes pra gente sortear aqui, gente. Ele está aguardando a nossa visita lá e nós vamos fazer. Se eu depender do Rony pra fazer uma visita, o cara enrolado, hein, gente? É muita agenda. Queria agradecer também a Força Têxtil do Moacir Medre, nosso querido amigo Moa, que tá sempre nos apoiando. Bora beber! Bora beber! Né? O ICAB. Instituto Cultural Arte Brasil e a revista Dart. 2 parceiros assim que possibilitam que temos livros aqui. Temos a Pipoquinha, né? Pipoquinha. Luciano, a gente tá aguardando aquela pipoquinha gostosa que você ficou de mandar. Por favor, começamos o ano e não recebemos ainda. Pode tudo, só não pode faltar a minha pipoquinha. E a Vivarte, da minha cunhada Andréia. Cerimoniais, barzinho. Ô Aurélio, recebeu. Tem um convite Andréia, aí. O João falou que vem aqui, tá dependendo de você, hein? Vou esperar. Estamos aí. Bom, Lia, mas assim, pra gente encerrar, quero que você diga... Sim, quais são os seus planos, né? Pro futuro. Ganhar na Mega Sena, não. Mas assim... Primeira coisa... O que você diria para quem quer ser professora? O que te inspirou, né? Assim, que você faça essas pessoas brilharem aí, porque precisamos dizer aqui em alguns países como o Japão, os professores são reverenciados, né? E aqui no Brasil, infelizmente, não todo mundo, mas assim, existe uma parcela de pessoas que acha que o problema das coisas são os professores, tá? E, na verdade, assim, os professores são guerreiros, como outros profissionais, né? Mas, assim, com um papel extremamente importante para uma sociedade que espera evoluir. Não existe um médico sem passar por um professor. Exatamente, né? Todo mundo quer ser advogado, médico, mas, assim, quem ensina o médico? Quem ensinou o médico que ensina o médico, ou advogado, ou engenheiro, entendeu? O cara não vai virar engenheiro se ele não tiver uma matemática lá no começo, se ele não tiver aula de física, né? Então, é importante que as pessoas tenham noção disso, né? E infelizmente, hoje a gente está numa escassez, né? Os cursos de licenciatura têm uma baixa procura. Infelizmente, as pessoas não querem... É uma profissão que corre um grande risco. Por que as pessoas não querem? Pense nisso. Por que as pessoas não querem ser mais assim... Não é que não querem ser, mas não como antes. Porque antes, ser professor era algo assim... Status, as pessoas dava até status, né? Hoje... Minha filha é um professor. Hoje você pode pesquisar nos cursos de licenciatura das universidades que existe uma baixa procura. E isso é cíclico, né? Vai chegar um momento que você não vai ter professor para ensinar. Inclusive, Aurélio, eu vi uma reportagem esses dias que a gente está correndo o risco de um apagão de professores. Sim. Então, assim, quem faz o que ama tem suas dificuldades, toda a carreira, toda a profissão, eu acredito que tem as suas dificuldades. Mas quando a gente faz com amor... as dificuldades, elas são desafios que a gente tem e, lógico, quem não quer ganhar melhor, quem quer trabalhar menos tempo, ter mais tempo com a sua família. Por exemplo, 32 anos de profissão, eu sempre trabalhei manhã, tarde e noite, ou estudei, né, no período noturno, sempre estudando para ir buscando a minha formação. E desses 32 anos de sala de aula e de chão de escola, olha, eu acho que são uns 20 e tantos que eu trabalho 3 períodos. Trabalhar manhã, tarde e noite, 60 horas semanais, não é fácil no ambiente escolar, porque nas outras profissões você sai para tomar um café, você conversa com o seu colega... E os meus colegas que estiverem me ouvindo nesse momento sabem do que eu estou falando. Tem dias que a gente mal se cumprimenta.
Eu trabalho na mesa do lado do meu colega, a gente não conversa. A gente não fala sobre nada. Não tem momento de descontração. Eu vou falar um negócio para vocês. Tem dia que eu não vou ao banheiro na escola. Porque não dá tempo. A dinâmica é tão louca. Porque às vezes está faltando professor, eu preciso acudir aquela turma. Às vezes eu tenho fila de pais me esperando. Às vezes eu tenho N problema com crianças, que o professor tirou da sala porque, né, o Joãozinho hoje não veio bom para a escola. Então, Ele assim, nunca veio? tudo arrebenta na sala do pedagogo. É bonito de ver. Mas, gente, é bonito de ver porque a escola é viva. Isso é escola. E hoje, retornando com meus colegas, eu fiz uma dinâmica com eles. E um colega falou assim pra mim, pelo amor de Deus, Lia, lá vem você com essas dinâmicas de novo. Eu falei, gente, eu sou pedagoga. Eu tenho que fazer uma dinâmica, porque senão não seria eu. E eu fiz uma dinâmica. Você vai ser vela ou âncora? Qual tipo de professor é você? Qual tipo de educador, qual tipo de funcionário público é você? Porque quando eu sou vela, eu posso enfrentar ventos revoltos, eu posso ter um mar agitado, eu posso ter a calmaria dos ventos e ficar parado no meio do oceano, mas logo vai soprar alguma coisa e eu vou me movimentar. E quando eu decido ser âncora, eu vou ficar eternamente parado no mesmo lugar, no mesmo comodismo? E pior, que eu vou contar para vocês dois. Eu fiz eles fazer o barquinho, mas eu não sabia fazer o barquinho. Ela não assistiu o tutorial antes. Eu não conseguia, eu não sei dobrar, gente, aquele papel. E a Cristiane, minha amiga, que é de matemática, ela falava assim para mim, Lia, você tá colocando o papel, tá ficando retangular, ele tem que ficar quadrado. Eu falava, como vou transformar isso num quadrado? Gente, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Mas eu queria fazer com que eles fizessem o barquinho, para eles colocar o sonho deles lá dentro. Mas olha só, logo no meu socorro veio a Maria, veio a Cristiane, e todo mundo construiu o barquinho, e foi lindo. E o João olha para mim e fala assim, lá vem a Lia com as suas dinâmicas, eu não aguento mais. Mas ser professor é isso, gente. É maravilhoso. Ele tá fazendo chapéuzinho. Ó, ele já tá na parte do chapéuzinho, ele tá fazendo o barquinho. Você fez o chapéu do soldadinho. Aí depois tem mais umas coisas que vai dobrando. Você tem que dobrar. Eu não sei como é que é, porque pergunta se eu consegui fazer o meu. Eu até tirei foto e postei no Instagram, mas o barco era da Cris. Eu acho que é mais fácil fazer a âncora. É o que todo mundo pensa, né? Mas, gente, é isso. Eu gostaria, sim, de dizer para quem está iniciando aí a trajetória, como a minha filha. Ela já é professora já há 5, 6 anos, porque ela vem do colégio particular e desde o começo da pedagogia ela já está atuando como professora. Já o ano passado teve experiência como pedagoga. E, lógico, vai começar na rede municipal, é uma outra vibe, né? Mas que tem um brilho nos olhos. Porque a partir do momento que você perdeu o brilho nos olhos, pede aposentadoria compulsória, vai fazer alguma coisa. Vai fazer um jardim. Vai fazer um jardim, vai fazer torta, pão caseiro, né, Aurélio, que você me pediu. Gente, não sou eu que faço, tá? É minha mãe. E quando eu for pra lá, Aurélio, eu vou trazer pra você. Eu quero Pode queijo. deixar. Adoro queijo. Tá bom? Olha. E é isso. Lia, prazer, satisfação. Você quer mandar um abraço para alguém? Aproveita. Aproveita, Um abraço pro meu pai, pra minha Ayrton, mãe. nosso público. Ayrton. Do Canars, nosso maior É. Incentivador. Se ele não vê a minha entrevista, depois a gente vai conversa ficar. lá em casa. Não vou mais cantar o versinho pra mãe. Gente, mas é isso. Assim, meus colegas de profissão, né? Os meus colegas de escola, do Érico Veríssimo, do Ignes Corso, um grande abraço. E os outros colegas meus de profissão que estão na vida aí comigo há tanto tempo, um grande abraço. Eu quero agradecer imensamente você, Aurélio, o Rony, o pessoal aqui do estúdio, do podcast, que
me trouxe aqui com... Eu estava com tanto medo, eu não tinha estudado as perguntas, porque vocês mandaram o roteiro em cima da hora. Justamente para isso. E eu não estudei, e eu falei, não sei o que eu vou falar. E eu queria deixar um presente para vocês sortearem entre o pessoal que participa com vocês. É o meu livro aqui que eu estou participando, Conselhos de Professores. Então, vocês vão poder fazer um sorteio entre os... Tá aí. Vamos sortear na próxima gravação, a gente faz o sorteio? Isso. Vamos organizar. O Guilherme tem um. É um presente meu para vocês. Muito obrigado. Aurélio, eu vou fazer hoje um fechamento diferente. Ixi, agora é coisa por 2 motivos. Declaração de amor. Primeiro de tudo, que na vida a gente tem 2 opções. Amar e ser amado. Eu tenho as 2. E eu tenho uma companheira que não é minha companheira, ela é minha cúmplice. E aqui eu tenho o prazer imenso de falar que eu te amo. Obrigado. E obrigado de estar sempre comigo. Então, nesse momento, a gente faz como faz com todo mundo, a gente faz uma reverência a você, te agradecer por estar aqui, ter aceitado o convite, por ser a profissional que você é, a mãe, a esposa e tudo mais. Tá joia? Aurélio, como sempre a gente diz, muita paz e gratidão. Sabe por quê? Porque aqui... Pode, chefe!